Ok. Muito boa tarde. Vai ser uma sessão em português, no entanto, se houver alguém que não entenda, que queira alguma tradução, terei todo o gosto em poder fazer. O Dr. Vítor fará também, com certeza, o seu duplo papel de orador. Mas, em primeiro lugar, em nome da Fundação Rui Cunha, queria agradecer a vossa presença, queria agradecer a presença do Dr. Vítor Carmona, que é com todo o gosto que o acolhemos pela segunda vez. Sim. Já o ano passado aqui esteve numa apresentação de uma aventura semelhante e estamos todos cheios de curiosidade de saber um pouco mais sobre esta sua nova aventura. Mas antes de começar, para quem não esteja tão ciente, eu farei uma breve apresentação do Dr. Vítor Carmona, da sua biografia, os pontos essenciais, e depois terei todo o gosto em depois acompanhar no processo das perguntas e respostas na segunda parte, dando-lhe o lugar. Mas, muito rapidamente, gostaria só de vos apresentar o Dr. Vítor Carmona, que nasceu em 1973, em Lisboa, sendo, no entanto, natural do concelho de Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco. Portanto, uma terra... Um beirão e uma terra bafejada pelo Rio Tejo, com toda aquela fantástica ambiência. Licenciou-se em Relações Internacionais na Universidade de Lusíada de Lisboa, em 1992. Apesar do sonho de ser diplomata, acabou por dedicar-se à gestão de pessoas. É uma diplomacia também. Onde trabalha há mais de 20 anos em setores tais como a banca, facility services, retalho alimentar e telecomunicações, em Portugal e no estrangeiro. Acumulou ainda experiência nas áreas de consultoria, executive search, gestão de eventos e publishing, tendo sido fundador da primeira revista dos PALOP sobre a gestão de pessoas, designada Human Capital Angola. Hoje é consultor em mobilidade internacional. Apaixonado por história, especialmente o período que vai desde a Revolução Francesa até à epopeia napoleónica, portanto estamos a final do século XVIII ou princípios do século XIX. Criou há 10 anos a Sociedade Napoleónica Portuguesa. Muito interessante, um espaço de divulgação e discussão do universo napoleónico que tanto afetou e tanto influenciou Portugal para além de toda a Europa. Arriscou escrever o seu primeiro romance histórico sobre um tema inédito no campo da ficção e pouco estudado pelos historiadores, foi a campanha do Rossilhão, uma campanha militar extraordinária, ocorrida num período conturbado da Europa e em Portugal, que o passar do tempo apagou da memória da maior parte dos portugueses, não da sociedade napoleónica. Em 2024, regressou com o segundo volume da saga A Guerra dos Pirineus, a que chamou Demónios Portugueses, Catalunha, 1794, que é objeto deste nosso agradável encontro. Os hobbies favoritos são a leitura, o colecionismo e as viagens culturais a locais históricos, que adivinho, muito envolvidos em torno destas temáticas históricas. Fez uma viagem à província francesa de Languedoc-Roussillon para pesquisar os locais onde ocorreram os episódios mais importantes da campanha. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez. É uma honra da Fundação Rui Cunha tê-lo aqui para falar e conversarmos todos. O palco é seu. Bem-vindo. Bom, muito obrigado, obviamente, à Fundação Rui Cunha por me acolherem novamente, um ano depois, para fazer a apresentação do meu segundo livro da trilogia A Guerra dos Pirineus. É uma trilogia, serão 3 livros, e eu vou contar a história desta campanha militar em 3 livros, porque também foram 3 anos, a campanha durou cerca de 3 anos, e cada livro é dedicado a um ano específico da campanha, e foi uma campanha muito dinâmica, com altos e baixos, e os livros acabam por corresponder a cada ano. O primeiro, a campanha 1793, quando começa este conflito, depois 94, que é o ano em que este livro se passa, e no próximo ano irei lançar o último, que é quando acaba a campanha em 1795. Porquê é que as pessoas perguntam sempre esta pergunta. Porquê é que eu me lembrei de escrever sobre este tema que nunca ninguém tinha escrito?
Bem, antes de mais foi uma surpresa eu ter descoberto que nunca ninguém tinha escrito sobre isto, porque eu queria escrever sobre uma época que me fascina e que me interessa muito, e obviamente a escrita é um ato de grande dificuldade e complexidade. Se nós, obviamente, estivermos a escrever sobre algo que nós gostamos e estamos apaixonados, será mais fácil, e o resultado será melhor. E então, eu de facto queria escrever sobre esta época e queria escrever uma série, isto é, não queria escrever um único livro, queria escrever um conjunto de livros que vão contando, com os personagens que eu depois fui criando, vão contando uma história que acho que é muito interessante, porque passa-se numa era de grandes mudanças sociais, políticas e também económicas na Europa, que era naquela altura o centro do mundo. Fiquei muito preocupado quando descobri que nunca ninguém tinha escrito sobre este tema em concreto, no campo da ficção. E mesmo da parte de historiadores, havia muito poucos historiadores, só 2, é que tinham dedicado algum do seu tempo a este tema. Mas eu que sou uma pessoa que gosta de desafios e que normalmente não recuo quando o desafio também é grande, eu decidi abraçar, com uma grande dose de coragem e uma certa dose de irresponsabilidade também, escrever sobre a campanha do Rosselhão e da Catalunha. São duas campanhas. É uma campanha que tem 2 regiões, porque ela própria também foi passando da França para a Espanha. Então, eu começaria um pouco por, antes de abordar diretamente este livro, contextualizar o que era a Europa nesta altura de 1793 e 1794. A Europa estava num grande turbilhão. A Revolução Francesa tinha ocorrido em 1789 e, como podem entender, a Revolução Francesa foi um evento disruptivo, catastrófico. Foi um evento que abanou completamente a sociedade europeia. A França era a grande referência cultural, política, onde reinava uma família, os Bourbons, há centenas de anos. Era o maior país, naquela altura, em termos territoriais, da Europa, e com a maior população e a mais esclarecida. E, de repente, há aqui um cataclismo, um terremoto, e todas as fundações onde assentava a monarquia francesa são alteradas através da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, por incrível que pareça, ela no início foi tolerada. Isto é, no início, a Revolução Francesa não pretendia derrubar a monarquia, não pretendia matar o rei e a rainha. O que queria era dar voz a classes que estavam a emergir, nomeadamente a burguesia, que era uma classe com muito poder, mas sem representatividade. E então ela aconteceu dessa maneira. E, de certa forma, o objetivo inicial foi conseguido. O rei jurou uma nova Constituição. A França, naquele período, transformou-se numa espécie de uma monarquia parlamentar, um pouco à semelhança da Inglaterra, e a Inglaterra até ouviu com bons olhos que a França estava a seguir o seu caminho, mas, como em muitas revoluções, por vezes perde-se o controle dos acontecimentos. E, como muitas vezes acontece, e a Revolução Francesa foi só um caso, um pequeno número de pessoas mais radicais, mais extremistas, os chamados jacobinos, o Partido Jacobino, que era um partido minoritário, começa a exigir muito mais reformas e mais transformações sociais. E acaba por transformar-se no líder da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, sendo liderada por radicais, radicaliza-se. E radicaliza-se, chegando ao ponto de ser proclamada a República Francesa. A República Francesa é o último estágio de um processo revolucionário em curso. Nós em Portugal também tivemos um processo revolucionário em curso, mas na França foi um pouco mais longo, foram vários anos, e institui-se a República. E quando isso acontece, dá-se um passo significativo. Obviamente, uma República não precisa de um rei, nem de uma rainha, e isso foi quase a sentença de morte que depois se foi a confirmar. Luís XVI é executado na guilhotina em 1793, e inicia-se um cerco de todas as monarquias europeias que formam uma grande coligação para acabar com a Revolução. A Revolução tinha atingido um ponto em que não era já tolerável. Isto é, o que tinham feito
à família real, o que tinham feito ao país não era tolerável. Então a França é subitamente atacada em todas as suas fronteiras pelas potências europeias. A Inglaterra a financiar, a Prússia, a Áustria e também a Espanha a invadirem as fronteiras francesas. Portugal entra neste conflito de certa forma, obrigado pela solidariedade que teria que ter enquanto uma monarquia com os Bourbons e entra nesta campanha militar com um exército auxiliar à coroa espanhola. Isto é, Portugal nunca declarou guerra à França, mas fez acordos com potências que tinham declarado guerra à França. Primeiramente fez um acordo com a Espanha e fez um acordo com a Inglaterra. E com a Espanha fez um acordo de enviar um contingente de 5 mil homens que irão integrar o exército espanhol. Portanto, o nosso exército era um exército muito pequeno, não tinha autonomia para combater os franceses. E então nós enviamos 5 mil homens, mais ou menos 5.400 homens, que eram 6 regimentos de infantaria e uma brigada de artilharia. Este regimento, este contingente é enviado então por mar. Eles saem em setembro de 1793, passam 2 meses no mar. O meu primeiro livro, A Campanha, fala muito sobre toda essa situação da viagem marítima, da preparação para a campanha e dos primeiros combates já contra os franceses, quando desembarcam na Catalunha. Os portugueses embarcaram num porto da Catalunha, que é o Porto de Rosas. Não sei se aqui pessoas já foram a Catalunha, mas é um porto muito interessante, fica na Baía de Rosas, que é a maior baía, uma das maiores baías do Mediterrâneo Oriental. E começam a combater os franceses. E esse período, esse ano de 1793, está descrito no meu primeiro livro, A Campanha, Roussillon, 1793. É um romance histórico, isto é, baseia-se em factos históricos, verídicos, mas as personagens são fictícias. Embora as personagens interagem com figuras históricas. Isto é, temos personagens fictícias a interagir com figuras que existiram e que são figuras históricas. A vantagem do romance histórico é que, como vocês sabem, a história, embora possa ser interessante, para mim mas nem sempre é muito estimulante ou entusiasmante. Enfim, não é. São nomes, são datas, são acontecimentos, são locais. Enfim. Nós, os romancistas de romance histórico, o que fazemos é pegar nesses nomes, nessas datas, nesses locais, nesses eventos e dar-lhes uma dimensão de emoção, tensão, conflito, que vai transformar números e nomes e eventos numa história que prende o leitor. Isto é, nós não vamos alterar, a ideia aqui nunca é mudar os eventos são respeitados. O que vamos fazer é introduzir personagens com as quais os leitores vão estar familiarizados e vão se preocupar com elas e que irão ser colocados naqueles eventos e nós iremos viver aqueles eventos através dos olhos das personagens. E isto dá uma experiência muito mais interessante. Obviamente sabem que uma boa história tem sempre conflito. Isto é, uma boa história pode acabar bem, nós desejamos que acabe bem, mas pelo meio tem sempre muito conflito. É isso que faz uma boa história, um bom filme, uma boa telenovela, é conflito. E aqui temos, obviamente, conflito. Porquê é que eu chamei Demónios Portugueses ao meu segundo livro da trilogia A Guerra dos Pirineus? As pessoas perguntam, mas Demónios Portugueses, o que é que isso tem? De onde é que vem esse nome? Demónios Portugueses, eu quando estava a apresentar o primeiro livro, A Campanha, na Feira do Livro de Lisboa, há 2 anos, eu no meio da apresentação, era o meu editor que estava a fazer o papel do Francisco, que estava a fazer a apresentação, e eu no meio da apresentação referi a expressão demónios portugueses, que era como os franceses nos chamavam, porque os franceses nunca tinham combatido os portugueses, pelo menos naquela época. E quando começaram a haver combates com os portugueses e eles começaram a entender como é que nós éramos em termos de raça, de combatividade, de bravura, logo nos chamaram Les Diables de Português. Os demónios portugueses. Aqueles demónios dos portugueses vieram para aqui chatear-nos.
Pronto. E os espanhóis, de certa forma, eram menos combativos. Enfim, quando havia ataques, eles muitas vezes rendiam-se ou então debandavam. Os portugueses não. Também houve, obviamente, situações houve rendições do nosso lado também houve situações de deserções, também houve situações de cobardia, mas, a regra geral, os portugueses fincavam os pés e mantinham a posição, ou então davam muita luta antes de terem que recuar para salvar a vida. Então os franceses chamavam-nos assim. E o meu editor disse: Vítor, esse teria um excelente título para o segundo volume da trilogia A Guerra dos Pirineus. E eu, quando ele não soube essa ideia, eu achei isto um disparate. Eu vou pôr um livro meu de demónios portugueses. Uma coisa diabólica. E então não aceitei logo a ideia, mas ele insistiu tanto que, sabem como é aquela brincadeira da Coca-Cola? Primeiro estranha-se e depois entranha-se. E então eu estranhei muito e depois entranhei. E hoje não vejo outra forma de escrever melhor este livro do que uma homenagem. É uma homenagem aos nossos bravos soldados. Soldados, praças, enfim, oficiais, que lutaram durante muitos anos num sítio muito inóspito, que são os Pirineus, contra o exército mais poderoso da Europa, que é o exército revolucionário francês. Um exército enorme, com oficiais muito determinados, porque estavam a defender um novo regime, muitos deles vindo de classes pobres, e então sentiam essa necessidade de estar a lutar por um novo regime que lhes dava voz, que lhes dava importância, que tinha acabado com o antigo regime, que era um antigo regime de classes, onde quem nascia de determinada classe, o seu futuro ficava à partida determinado. Demónios portugueses passa-se em duas zonas da Europa, passa-se na França e depois passa-se na Catalunha, porque é justamente neste ano que os franceses tomam novamente a iniciativa dos combates e expulsam os portugueses e os espanhóis que tínhamos ocupado a França, o sul da França, nesta zona de Perpignan, que fica ali junto ao mar Mediterrâneo. E então os franceses tomam a iniciativa e invadem a Catalunha e nós passamos a ficar numa posição defensiva. E vamos recuando, até chegarmos a Gerona. Gerona já é muito cá mais para baixo. Portanto, os franceses avançaram muito, muito por culpa de má liderança espanhola. Os espanhóis tiveram maus generais, tiveram uma má estratégia. E os portugueses, como eram, enfim, estavam em pequeno número, tiveram que acompanhar o exército. Eu agora também falei um pouco sobre as personagens. Personagens que estão aqui, personagens que eu criei. Estas personagens são fictícias, mas obviamente podiam ter existido perfeitamente. São personagens da época. Como é um livro que fala muito sobre uma campanha militar, embora não seja um livro bélico, porque também tem outras dimensões mais civis, obviamente, estamos a falar de um livro com um tema militar, temos de ter soldados, temos de ter militares com personagens. A personagem principal, que nós chamamos o protagonista do primeiro livro e deste, que também continua no segundo livro, é um capitão. É um capitão de granadeiros. Os granadeiros são uma tropa de elite da infantaria. Naquela altura, os granadeiros normalmente estavam à frente da tropa de linha, estavam mais armados, eram de maior porte e eram muito usados também para quebrar logo as primeiras linhas inimigas. Então o nosso capitão chama-se Diogo Saraiva e é um jovem capitão que é-lhe dado uma nova missão através de uma promoção recente. Ele era um tenente, passou a capitão, e então tem que preparar a sua companhia de granadeiros para embarcarem e enfrentarem os franceses. Esta companhia faz parte do regimento, portanto, o regimento tem várias companhias, e está situado em Campo Torico. Não sei se conhecem Campo Torico, portanto, Campo Torico tem um quartel de Campo Torico, é um quartel muito famoso, e é aí que é a casa deste regimento. Naquela altura chamava-se Regimento de Gomes Freire. E este nome gostava que o fixassem, Gomes Freire, que é um nome que vai aparecer muito. Aliás, este livro é dedicado ao famoso Gomes Freire de Andrade, um dos mártires da pátria, um dos mártires da liberdade e uma figura importante neste livro, que eu também homenageio. E, aliás, o livro é dedicado à memória de Gomes Freire e foi lançado no dia 18 de outubro, que é a data em que se assinala a morte de Gomes Freire.
do Forte de São Julião da Barra, em Lisboa. Então temos aqui um capitão, temos também um sargento, que é o Sargento Leitão. O Sargento Leitão é um pouco aquele estereótipo de o durão, aquele sargento disciplinador, mas de bom coração, amigo do capitão, e que é o homem que mantém toda aquela casa em ordem e com a disciplina. Depois temos aqui 2 jovens voluntários, que são o Joaquim e o Sebastião, que são 2 rapazes que não tinham grandes expectativas ou grandes perspectivas de vida e que se decidem alistar à procura de fama e fortuna, que vão combater os franceses e pensam que vão derrotar os franceses e que vão namorar francesas e vão se ir lá com arcas cheias de tesouros dos franceses. Enfim, toda aquele idealismo típico dos jovens. Depois também temos personagens civis. Temos 2 personagens femininas, muito diferentes. Temos a Isabel Borges, que é uma aristocrata que viveu na França e que regressou, filha de um abastado comerciante de Lisboa. E temos a Luísa, que é só Luísa, não tem apelido, que é uma rapariga do povo, uma apaixonada pelo Diogo Saraiva. Mas, claro, as classes não determinam a nossa resiliência, a nossa determinação e o nosso caráter. Então, ela é uma rapariga do povo, mas uma rapariga com uma força de vontade enorme, um grande caráter e que nos irá acompanhar também muito quer na campanha e quer nas páginas dos demónios portugueses. Depois temos também outras personagens, temos vilões, temos antagonistas, temos personagens históricas, como o Pina Manique, o famoso intendente Pina Manique, porque nesta altura vocês podem calcular que Portugal vivia num terror que as sementes da Revolução Francesa também chegassem em Portugal. Portanto, tudo o que era pensamento que vinha de fora era altamente censurado. E o Pina Manique, que era o intendente-geral da polícia, era o polícia do reino. Era a pessoa que tentava que o que aconteceu na França nunca, jamais acontecesse em Portugal. Então, a Dona Maria, a esposa do Dom José, vivia aterrorizada com o que tinha acontecido na França, porque a Maria Antonieta e o Luís XVI tinham morrido de uma forma terrível às mãos dos revolucionários, com as cabeças cortadas. Então, imaginem isto naquela altura, com o terror. Então, o Pina Manique era o garante, era ali o polícia do reino e era um homem terrível com todas as situações que pudessem permitir que os ventos da Revolução Francesa também soprassem em Portugal. O que é que eu também posso falar sobre este livro? Demónios Portugueses também conta a história do Gomes Freire. O Gomes Freire de Andrade foi um dos nossos maiores guerreiros. Há dias houve um programa na rádio em que se falou quais foram os maiores guerreiros portugueses, os homens de armas. Indiscutivelmente, o nosso maior guerreiro, isto aqui é mesmo, não há discussão, foi Afonso Henriques. Afonso Henriques foi o homem que, à base de espada em risco, criou um reino. Durante décadas. Ele reinou quase 40 anos. E foi o nosso maior guerreiro. Não há ninguém que se compare. Eu costumo dizer que se Afonso Henriques fosse inglês, ou francês, ou espanhol, havia milhares de livros sobre Afonso Henriques. Tal é a personagem. Como é português, há alguns. Uns 10. Uns 10. Pronto, já não é mau. Mas é indiscutivelmente o nosso maior guerreiro. Depois temos outros grandes guerreiros. Afonso de Albuquerque, do Nuno Alves Pereira, enfim. E eu te coloco logo ali no top 5, eu que coloco, não são os historiadores que colocam, mas eu coloco logo no ranking dos 5 maiores guerreiros, Gomes Freire de Andrade. O Gomes Freire de Andrade, nesta história da campanha do Roussillon da Catalunha, ele é o coronel, ele é o comandante do regimento onde estão as nossas personagens. Ele é o comandante do regimento. Um regimento era comandado normalmente por um coronel. Ele é coronel, não é general ainda. É coronel e comanda o regimento com o seu próprio nome, o Regimento de Gomes Freire. O que não era usual, porque os regimentos, naquela altura em Portugal, tinham o nome das localidades. O Regimento de Cascais, do Porto, segundo do Porto, primeiro do Porto, de Olivença. Olivença, naquela altura... Eu não vou dizer isto, uma vez cometi aqui uma gafe. Porque há pessoas... Não, Vitor, Olivença ainda é portuguesa. Mas naquela altura era mesmo portuguesa ainda. Isto é, porque uma vez disse... Olivença... Pronto, para algumas Olivença ainda é portuguesa. Mas naquela altura Olivença era mesmo portuguesa. Os portugueses estavam em Olivença.
E também havia outros regimentos, como o regimento também de Peniche. Mas este regimento Gomes Freire tinha por tradição ter o nome do seu comandante. O comandante dava o nome ao regimento e, naquele momento, quem comandava o regimento era Gomes Freire, então o regimento era o regimento de Freire. O Gomes Freire é uma personagem muito interessante. Aliás, o nosso saudoso José Hermano de Saraiva, que é além de ser um grande historiador, era um grande comunicador. Ele dedicou um episódio daquela célebre série televisiva sobre história ao drama de Gomes Freire. Ele nunca dedicava muitos programas a uma personagem em concreto, mas dedicou um programa ao Gomes Freire de Andrade. Porque é uma personagem pouco conhecida da generalidade dos portugueses, mas é uma personagem muito, muito interessante. E há poucas biografias sobre o Gomes Freire, e então sobre a sua fase mais jovem, então é mesmo muito pouco, ou quase nada. A maior biografia que há sobre o Gomes Freire de Andrade é de Raul Brandão, que é Vida e Morte de Gomes Freire. Então ele intitula o livro Vida e Morte de Gomes Freire, porque a morte de Gomes Freire foi ela própria também um acontecimento. Um acontecimento, e já lá vamos. Então o Gomes Freire é a personagem, é a figura, que é uma figura real, central deste livro, e é uma figura muito interessante. Ele nasceu na Áustria. O Gomes Freire não nasceu em Portugal. Ele nasceu na Áustria e ele era filho do representante diplomático de Portugal na Áustria e de uma condessa austríaca da Boémia. Mas o pai não era rico, era um fidalgo, mas não era rico, vivia do ordenado, enquanto representante da missão portuguesa na Áustria. E a condessa da Boémia também não era uma mulher com muitas posses. E ele nasceu na Áustria. Teve uma irmã e o pai dele morreu com 13 anos de idade. Portanto, morreu muito novo. E o pai era quem sustentava a família e, a partir daquele momento, passaram a ter grandes dificuldades económicas e foram sobrevivendo. Gomes Freire, quando tem 24 anos, vem para Portugal. Vem para Portugal para iniciar a sua carreira militar. E chega ao regimento de Peniche, de infantaria de Peniche, com 24 anos, como cadete. E isto é muito interessante, porque um oficial, aos 24 anos, já era no mínimo capitão. Já era no mínimo capitão. Ou até major. E ele chegou como cadete. Ele chega como cadete, mas com um conhecimento do mundo, de uma sociedade austríaca, de uma Europa, que os portugueses, que nunca saíram de Portugal, não se conheciam. Portanto, ele, sendo cadete com 24 anos, já tinha um conhecimento técnico do mundo tudo superior, não vou dizer um coronel, não sei, mas um major, claramente. Ele vai aterrar em Peniche, no regimento de Peniche. Bom, claro, aquela figura, uma pessoa inteligentíssima, ambiciosa, aborreceu-se logo da vida de militar de quartel em Peniche e decide pedir licença e vai para a Marinha de Guerra, vai para a Armada Real, lutar ao serviço do rei espanhol contra os corsários argelinos que infestavam as nossas costas e também as embarcações espanholas. E é aí que começa a epopeia de Gomes Freire. Gomes Freire há descrições de episódios dele realmente de filmes. Uma vez vimos aqueles filmes de piratas, Gomes Freire também é assim. Portanto, ele está contra os piratas, os corsários berberes, da barbária, em barcos em chamas. Há filme, não é? Já viram muitos filmes desses de combates navais. Gomes Freire viveu a vida real em combates navais e não em filme. E rapidamente, obviamente, começa a ascender na carreira militar e rapidamente chega a tenente. Ele um ano depois já é tenente. Mas, claro, Portugal não estava em guerra. Ele queria ascender, ele queria ter experiências e então também foi combater ao serviço da Catarina a Grande, a czarina da Rússia, contra os turcos. De tal maneira, ele se notabilizou no combate contra os turcos ao serviço da czarina, que a própria czarina começou a notá-lo. E era um rapaz bonito, corajoso, intrépido, heroico, e consta que tiveram um caso. Consta que Gomes Freire realmente foi amante da czarina Catarina a Grande, e claro, o seu amante oficial, o príncipe Potemkin, não gostou muito da brincadeira e começou a intoxicar a corte do Gomes Freire. E o Gomes Freire acaba por sair da Rússia, mas já sai com a patente de coronel. Ele é coronel na Rússia, recebe o manto de São Jorge, que é o maior
é uma das maiores condecorações russas ao nível militar, que se dá a um estrangeiro, e ele depois de muita luta, consegue que a patente de coronel seja reconhecida também em Portugal, e ele também passa a ser coronel, e é aí que ele então começa a comandar o regimento. E é nessa altura que surge a campanha de Roussillon. Por incrível que pareça, Gomes Freire, quando se dá a decisão de se avançar para a campanha do Roussillon, Gomes Freire não estava no seu regimento. Como não havia guerra, ele estava na guerra. Portanto, o Gomes Freire estava sempre quando havia guerra. Então onde é que ele estava? Ele estava no Reno, estava na Alemanha, na altura não se chamava Alemanha, chamava-se Prússia, a combater os franceses revolucionários nas fronteiras e estava a combati-los. Ele era o único português que já sabia que os exércitos franceses revolucionários eram diferentes. Eram exércitos muito mais numerosos. Havia um fanatismo que não havia nos exércitos convencionais. Havia muita gente jovem a lutar ao lado de veteranos. Havia comissários políticos a observar para ver quem é que se acobardava, se os oficiais não davam um litro. Havia comissários políticos que, ao fim do dia, não, este não se portou bem, este oficial, este tenente, ou este... ele não, guilhotina. Portanto, era mesmo assim. Por isso é que a França aguentou a Revolução, porque se não houvesse este fanatismo e este terror... O grande terror. Que era a época do terror. Chamava-se o terror. A França não teria sobrevivido. A Revolução Francesa não teria sobrevivido. Portanto, a Revolução Francesa sobreviveu com base no terror, na perseguição, no fanatismo. Foi aquilo que manteve a Revolução Francesa viva. E hoje a França é uma república, não nos vamos esquecer. Portanto, foi uma boa estratégia. E então, Gomes Freire é chamado para liderar então, o seu regimento e vai combater os franceses. Era o único ali que sabia como é que os franceses combatiam. Mas tudo começou a correr mal para o Gomes Freire. Para já, porque quem comandava o exército português não eram portugueses. Era um escocês, John Forbes Scalater. Os seus ajudantes de campo eram franceses monárquicos, franceses que tinham fugido da França, que estavam ali. Então, isto para Gomes Freire era inadmissível termos um general, um comandante em chefe que não fosse português, porque ele achava que havia portugueses capazes de liderar o exército e depois terem ajudantes de campo que eram pessoas que ele não confiava. Então, a relação dele com os seus chefes começou logo muito mal. O que o salvou é que realmente o Gomes Freire, em combate, era único e salvou muitas vezes a situação através da sua inteligência, determinação, coragem e as tropas que combatiam sob o comando de Gomes Freire eram muito leais. E obviamente nós sabemos que quando estamos no meio de um combate, eu nunca estive no meio de um combate, mas escrevi como é que é. A questão da liderança é muito importante. E então houve um momento em que começou a haver muitas deserções nas unidades, mas nunca houve uma única deserção no regimento de Gomes Freire. Está registado. Houve regimentos que foi deserções em bandada. Nunca um único soldado, um único praça, um único porta-bandeira, alguma vez desertou do regimento de Gomes Freire. E a razão, e vou usar aqui uma expressão, uma palavra que hoje pode parecer ridícula, era o amor ao seu líder. Era o amor ao seu chefe. O amor hoje é a nossa mulher, os nossos filhos. Ao chefe, não há amor ao chefe. Naquela altura havia um amor a Gomes Freire. E então Gomes Freire realmente portou-se de uma forma brilhante, mas é no Roussillon que ele começa a cavar a sua sepultura. Ele começa a cavar a sua sepultura porque ele começou a ser muito provocador, começou a ser quase insubordinado, e isto paga-se. Porque ele, anos mais tarde, quando já esta campanha acabou, quando já as invasões francesas acabaram, ele vai falecer em 1817. As pessoas que ele, de certa forma, ofendeu e acusou foram as pessoas que depois assinaram a sua sentença de morte. Esta aqui é aquela expressão, a vingança serve-se fria, e às vezes não tem data, mas pronto,
No caso dele, foi assim. Então, este segundo livro acaba no final do ano de 1794, em que, como sabem, nestas paragens, quando chegava o inverno pedernaico, os combates cessavam, as tropas iam para os seus quartéis de inverno, porque era impossível combater debaixo de neve, nessas situações. E o ano de 1794, onde acaba este livro, acaba com as tropas francesas a ocupar mesmo o sítio onde os portugueses desembarcaram, que era Rosas. Portanto, o sítio onde nós desembarcámos um ano antes, neste momento, está nas mãos dos franceses. E a situação dos portugueses e dos espanhóis está extremamente complicada, mas o ano 95, que eu já estou a escrever e que vai ser publicado no próximo ano, espero eu no primeiro trimestre, traz uma nova dinâmica. Portanto, esta campanha é muito interessante, porque isto é uma espécie de montanha-russa. Ora estamos por cima, ora estamos por baixo. É mesmo assim. E isto para mostrar que as guerras e os conflitos armados, por vezes, não se decidem só no terreno. Há questões políticas, há questões de liderança, há questões tecnológicas. E estes anos são anos de grandes inovações ao nível dos exércitos. Os exércitos passam a ser também eles próprios diferentes, o que eram os exércitos, digamos, quando houve mais conflitos 50 anos atrás. Passa a haver mudanças na França também. O que é que aconteceu na França que vai nos ajudar a sairmos desta embrulhada no ano 95? Na França dominam os jacobinos, dominam os Robespierre, o Danton, o Marat, que são os radicais, começam a matar toda a gente à sua volta. Portanto, começa a haver execuções em massa, todos os dias há gente a morrer na guilhotina. E todos começam a ficar com medo de quando é que vai calhar a minha vez. Então pensam, não, estes tipos têm que sair daqui, vão matar toda a gente, nós incluídos. Então há uma conspiração para derrubar os jacobinos, para tirar os jacobinos da liderança da Revolução, e o próprio Robespierre acaba por morrer da forma como muitos. Aquele Condom morreu, Robespierre também morre na guilhotina. E há uma mudança política na França. A França modera-se. Porque também era impossível manter esta situação indefinidamente. A França também, o regime para sobreviver, também teve que se moderar e começa, de certa forma, a tentar fazer acordos de paz com as potências que estavam em luta contra a França e vai conseguindo. No terreno, claro, se temos aqui um regime mais moderado, um regime mais brando, mais suave, no terreno as tropas também sentem esse relaxamento. Os comissários políticos já não são tão implacáveis. E então a França, os franceses começam a ser derrotados no terreno. Lá está, aquela pressão, aquela determinação acaba e então os portugueses e os espanhóis começam a recuperar o terreno perdido. Expulsam os franceses da Catalunha, libertam a Catalunha e chega-se a um impasse. Chega-se a um impasse, o que significa que as forças em combate estão equivalentes. Portanto, nenhuma é mais forte que a outra. É um impasse. E isto leva a uma paz. Portanto, o ano 95 vai acabar com uma paz entre a França e a Espanha. Uma paz separada entre a França e a Espanha. E Portugal não é tido nem achado nesta paz. O que vai ser um problema. Porque, como a Espanha faz um tratado de paz com a França, é como se ficassem amigos. Isto para a Inglaterra não é bom. A Inglaterra sempre foi inimiga da França e da Espanha. Se tem agora esses dois inimigos juntos, é um problema. Portugal tentou também fazer paz com a França. Já que a Espanha fez, foi a Espanha que nos convidou para aqui, vou também tentar fazer. E chegou-se a fazer um tratado quase de amizade. Mas os ingleses nunca o permitiram. Porque se um dia Portugal fizesse a paz com a França, a Inglaterra, ser inimiga da França, a Inglaterra ficaria em maus lençóis. A Inglaterra sempre precisou de Portugal. Sempre precisou de Portugal e vice-versa. E então isso nunca aconteceu. Portanto, a Inglaterra, sempre que sabia que estava a paz ou um tratado de amizade a ser assinado, evitava. E nunca aconteceu. Então, Portugal ficou, tecnicamente, sempre em guerra com a França. Anos depois, Napoleão, quando decide invadir Portugal, um dos pretextos é que nós estamos em guerra com Portugal. Nós estamos em guerra com os portugueses. Então vamos invadi-los, porque eles já também nos invadiram, há uns anos atrás.
E para dizer que às vezes os acontecimentos, eles próprios depois têm evoluções e vão potenciar outros acontecimentos. Tudo bem que as invasões francesas não foi por causa da guerra do Carrocelhão, mas às vezes é preciso encontrar pretextos e Napoleão encontrou este pretexto, que era um pretexto, de certa forma, lógico, e era verdade, mas o grande objetivo dele, Napoleão ao invadir Portugal, era obviamente tirar a influência inglesa de Portugal, fechar o bloqueio continental, que tinha ali, o bloqueio continental era uma política napoleónica para evitar que os produtos ingleses viessem para a Europa. A Inglaterra é uma potência mercantil, é uma espécie da China, vive de exportações. A China, se um dia os países fecharem os portos aos produtos chineses, a China tem um problema. Portanto, o Napoleão queria fazer um pouco isso há 200 anos atrás, que é fechar a Europa aos produtos ingleses e a Inglaterra ia à falência. E Portugal tinha que também ser fechado. E nunca conseguiu fazer isso. Nunca conseguiu fazer isso porque a família real conseguiu evadir-se para o Brasil e, vou dar aqui agora uma informação muito interessante, o objetivo de Napoleão não era, quando Junot invadiu pela primeira vez Portugal, não era capturar a família real portuguesa. Se capturasse, ótimo. Era ótimo, melhor ainda. Era ficar com a frota portuguesa. Era tomar conta das nossas embarcações. E nós tínhamos uma frota considerável. Tínhamos navios de primeira linha, que são os navios mais poderosos, alguns navios de segunda linha. Tínhamos uma frota interessante e a França precisava de navios. Porquê? Para fazer frente à Inglaterra. A Inglaterra é uma potência marítima e a França é uma potência continental. Então havia aqui um desequilíbrio. E se Napoleão tomasse conta da frota portuguesa, obviamente que a diferença de forças para a Inglaterra seria reduzida, mas não conseguiu nem uma coisa nem outra. Não conseguiu capturar nem a família portuguesa, a real portuguesa, nem tomar conta da nossa frota. Para terminar, o terceiro livro será um livro que, obviamente, irá fechar o tema da campanha, mas não se esqueçam que temos personagens fictícias. As personagens fictícias não desaparecem quando a campanha acaba. Elas vão regressar a Portugal, a vida delas ficou suspensa, e então temos aí também um conjunto de factos que são completamente fictícios. Portanto, vai ser muito mais interessante para mim, porque não vou estar amarrado a amarras históricas de factos, eu vou conseguir fazer uma ficção a 100%. Obviamente respeitando a época e tudo mais. E pronto, eu agora tenho aqui uma nova missão que me desviou um pouco do foco dos livros, embora eu não seja escritor de profissão, mas obviamente escrever um livro exige bastante tempo. Tenho aqui uma missão que me está um pouco a desviar a atenção, mas eu creio que iremos conseguir ter o terceiro livro. Ainda não há título, estou aberto a sugestões, ainda não há título para o próximo ano e que vamos fechar este tema da campanha de revolução, mas irei escrever sobre outras situações que são muito interessantes, sobre as quais nunca ninguém romanceou, nunca ninguém fez um romance histórico. E eu acredito que o romance histórico é uma forma muito interessante, muito lúdica e muito eficaz de contar a história. Estamos a entreter as pessoas, mas também estamos a ensiná-las, o que é fantástico. E então tenho aqui algumas ideias que me são quase, enfim, não vou dizer sugeridas, me são quase colocadas. Vitor, tens que escrever sobre isto. E, infelizmente, também, para terminar mesmo, tem tido muito boa adesão. Sabem que o romance histórico não tem muita adesão em Portugal. Os portugueses não gostam muito de romance histórico. O romance histórico é chato, é descritivo, é muito lento. Mas eu, felizmente, tenho uma fórmula um pouco diferente. O livro é muito baseado em diálogos, capítulos curtos, muita tensão, muito conflito, muita emoção, É fácil nós embrenharmos quase uma experiência imersiva nesta história e acabar só mesmo na última página e quando vira a última página, acabou. Porque é assim que eu vejo a literatura. Vejo a literatura como algo, essencialmente, entretenimento. Há quem veja a literatura como cultura, eu vejo como entretenimento. E hoje os livros têm que competir contra os telemóveis, contra o cinema, contra as séries. Então o livro também tem que ser algo interessante e, como tem um custo, tem que ser um bom investimento para quem investe dinheiro num livro, porque os livros têm que ser comprados, não é? E eu penso que nesse aspecto consegui o meu objetivo. Estou a trazer novos públicos mais jovens para ler estas histórias e felizmente tenho tido muito boa receptividade. Nunca vai ser um best-seller, porque não é um policial,
Não é aqueles géneros que vendem muito, mas fico contente por estarmos a falar de algo que nunca tinha sido falado e estamos a honrar a memória dos bravos portugueses, dos demónios portugueses que combateram os franceses há mais de 200 anos atrás. Muito bem. Vitor, realmente fascinante o que nos conta, porque a história é um fascínio. Conhecermos, sabemos mais daquilo que se passou connosco e daquilo que nos marcou e que nos marca até hoje. Já nos contou, enfim, revelou-nos um pouco do processo, porque foi escrevendo o primeiro livro, a continuidade do segundo livro. Falou alguma coisa que eu estou cheio de curiosidade e era uma das coisas que lhe pedia para revelar um pouco mais daquilo que será a trilogia, que será o culminar com a sua trilogia. O que é que se vai passar neste próximo livro? Enfim, algumas coisas que cativem mais. E, nesse aspecto, tenho uma curiosidade, enfim, perante o quadro daquilo que nos referiu, é um pouco o ovo e da galinha. Como é o seu processo de trabalho? Ou seja, parte de uma análise histórica precisa, factual, ou começa pela construção do romance e depois verifica se não há dissonâncias e tudo isso. Enfim, como é que é o seu processo de trabalho e o que é que podemos esperar deste fabuloso corolário no terceiro livro? Então, eu começaria por... E obrigado pelo seu interesse. Não. É de saber como é que é o meu processo de escrita. Obviamente que nós vamos escrever sobre uma época e sobre um acontecimento em concreto. Então, nós temos que conhecer muito bem aquele acontecimento. A época é, digamos, o final do século XVIII e o acontecimento é este conflito que a campanha da Revolução da Catalunha. Temos que perceber que temos que entender muito bem a época, como é que eram as pessoas, porque isto aqui é uma história de pessoas. A história é feita pelas pessoas, são as pessoas que fazem a história. Então temos que entender muito bem como é que é a sociedade portuguesa para depois nós viajarmos no tempo, numa máquina do tempo até lá, que nós estamos lá, nós saímos aqui deste mundo tecnológico e vamos para um mundo onde não há a tecnologia é uma tecnologia muito arcaica e temos realmente de fazer este processo de imersão. Eu normalmente, quando começo a escrever, eu já sei o que é que eu vou escrever. Isto é, eu faço o que nós chamamos uma estrutura. Eu estou a acompanhar um acontecimento, eu sei a ordem cronológica dos acontecimentos, eu sei que este ano começou assim e vai acabar assim. E então eu vou colocando todos os marcos na minha estrutura em forma de capítulos. Se eu tenho 40 capítulos, eu vou ter que ter a capacidade de colocar tudo aquilo em 40 capítulos e depois vou acrescentando aquilo que são as vivências dos personagens. Porque eu estou a contar duas histórias ao mesmo tempo. Eu estou a contar a história com H grande, que é aquela história que está nos livros de história. Eu estou a contar as histórias das nossas personagens. E as duas têm que estar sincronizadas. Isto é, não pode haver aqui situações em que em que as coisas não batem certo. E então é preciso entender um bocadinho a fórmula de fazer uma história. Isto é, as histórias vêm do tempo dos gregos, os gregos que criaram aquilo que é a fórmula de contar uma história, princípio, meio e fim, a jornada do herói, há uma fórmula. Todos os filmes, todos os grandes livros, todas as histórias têm sempre o mesmo tipo de estrutura. E é assim que funciona. Se nós mexermos nessa estrutura, não vai funcionar. Portanto, temos que ser, é assim que funciona. E depois, obviamente, que vamos escrevendo. O processo de escrita é um processo muito longo. Um livro leva, em média... O meu primeiro manuscrito, quando nós escrevemos o livro, estamos a escrever um manuscrito. O livro é isto. Mas antes de ser isto, é um manuscrito. Que é um manuscrito, não é um papel. É um documento em Word. Pode ser um documento em Word. Mas isso é um manuscrito. E o manuscrito, ele vai... o objetivo, quando estamos a escrever uma história, é chegar ao fim. E então, o importante é definirmos um timing, um prazo. Para eu quero que o meu manuscrito seja feito. Comecei a escrever em março, até ao final do ano. Até ao final do ano, o manuscrito tem que estar feito. Tem que ter chegado ao fim da história. Posso ter uma produtividade mais alta, mais baixa.
Dizem que um bom escritor deve conseguir escrever 10 boas páginas por dia. 10 boas páginas por dia. Mas isso, obviamente, depende muito de pessoa para pessoa. Há momentos que nós interrompemos, há momentos em que temos mais dinamismo. Mas o importante é chegarmos ao fim da história, chegarmos ao manuscrito. Mas isto, quando chega ao fim do manuscrito, ainda estamos muito longe de termos o manuscrito acabado. Porque depois temos que voltar outra vez ao início e reescrever. O processo de escrita é essencialmente um processo de reescrita. Nós estamos sempre a reescrever. E às vezes nós vamos até reescrevemos 10 vezes ou 11 vezes um manuscrito. Isto é, um manuscrito pode chegar à 10ª revisão. Estamos sempre. E o interessante é que nós temos sempre duas dimensões, a do escritor e a do leitor. Isto é, o leitor, a dimensão do escritor não é a mesma do leitor. Então, quando eu estou a escrever, eu sou um escritor. Quando eu vou rever o meu manuscrito, eu tenho que ser um leitor. Eu tenho que me distanciar do texto. Porque senão eu não estou no papel de leitor. E é muito interessante observar isto. E é interessante porque é algo realmente fascinante. Eu hoje escrevo 3 páginas. E amanhã vou ler essas 3... E pareceram impecáveis. Isto está impecável. Nem é preciso mudar uma vírgula. Está impecável. E amanhã vou ver, todo orgulhoso daquilo que eu produzi hoje, e vejo cheio de erros. Como é que é possível? Não só a vírgula está mal feita, quer dizer, está tudo mal feito. E estamos ali outra vez a reescrever constantemente. E então, isto é algo que depois de facto tem uma escala muito maior. Quando nós acabamos um manuscrito, nós depois temos que deixar aquilo, é como se fosse a massa do pão. Ficar ali, quietinho, e só regressar ao texto, talvez umas 2 semanas depois. Para nós saímos da dimensão do escritor e irmos para a dimensão do leitor, que é completamente diferente. E é aí que nós vamos melhorando muito o texto. E, quer dizer, o melhorar o texto não tem fim. Se eu for hiper perfeccionista, eu nunca vou publicar um livro, porque nunca vou estar satisfeito. E realmente, nós temos que chegar a um ponto em que temos que aceitar as imperfeições, as nossas imperfeições e as imperfeições da língua, da falta de pesquisa, da falta de tempo, porque um livro é sempre um produto final imperfeito. Sempre. Não há livros perfeitos. Não há livros perfeitos. Até porque há muitos autores que, quando há reedições, aproveitam para pôr mais uma coisinha. Isso não tem fim. E também temos que ser muito, muito disciplinados. Então, é um processo que eu diria que é muito pessoal. Cada autor tem o seu sistema. Eu não consigo escrever um livro se não saber já mais ou menos como é que é o fim. Eu tenho que ter uma noção de como é que fica o fim do livro. Mas há autores que não são assim. Há autores que começam a escrever um livro só com uma ideia. Uma ideia. E fazem um livro de 300 páginas. Que é uma coisa que eu diria que é quase nem é humana. É começar a escrever todos os dias algo que o cérebro produz e avança e fazem livros fantásticos. O Stephen King, o mestre do terror, o mestre do suspense, escreve assim. É um conceito... Tem uma ideia. Uma ideiazinha e vai para fora. E são best-sellers. E pronto, é incrível. Eu não consigo fazer assim. Eu preciso ter aqui um itinerário, um roadmap, e eu vou fazendo e vou acrescentando layers, camadas, até chegar a um livro que depois vai ser revisto. É um processo. Um livro leva a ser produzido talvez 7, 8 meses a ser produzido. Depois de entregar o manuscrito, leva 7 ou 8 meses, porque ele é enviado para beta readers. Enfim, há um processo muito longo de produção até o livro ter esta forma. O terceiro, para acabar, o terceiro, eu há pouco também já dei essa abertura. Já avançou um pouco. Pronto, acaba a história, mas não acaba a história das personagens. Algumas, obviamente, não vão sobreviver ao terceiro livro, porque a vida é mesmo assim, a vida é uma luta, é uma experiência de vida e morte. Há personagens mais fortes, outras mais fracas, há personagens que conseguem sobreviver, outras não conseguem sobreviver. Eu às vezes sou um pouco injusto com elas. Eu já fui... Sabem que eu peço desculpa, mas um autor às vezes faz o papel de Deus. Decide quem deve viver e quem vai morrer. E os leitores também fazem o papel de Deus, porque são eles que nos dizem se o livro é bom ou mau. Também dizem, porque é que mataste aquela personagem? Porque é que aquela personagem não sobreviveu? E eu digo assim, pronto, olha... Tinha que ser. Tinha que ser. Portanto, o terceiro livro também vai ser o fim da história, mas não o fim das personagens, porque eu vou levá-las para outras histórias também. E o Gomes Freire de Andrade? O Gomes Freire é uma personagem que me fascina há muitos anos. Eu vou contar... O Gomes Freire é uma personagem que eu gostava muito que vocês, depois de estarem aqui connosco, até fossem ao Google e
fossem ao YouTube ver a personagem. É um português, é um grande português. É um grande português, mas o nosso país, por vezes, está tão mal estas figuras. Não sei porquê. Temos aqui um problema com figuras heroicas. Não sei porquê. Pronto, fica para outro tema. Porque é que os nossos heróis são maltratados? E às vezes figuras menores são catapultadas para dimensões que não merecem. Bom, Gomes Freire, para mim, é uma grande figura. Gomes Freire, no entanto, ele é muito polémico. E há quem veja Gomes Freire como um herói e como um traidor. Isto é o grande problema do Gomes Freire. escritor, isso é uma personagem fascinante. Fascinante, porque nós queremos personagens tridimensionais. Nós queremos personagens que sejam... contraditórias. Exatamente, porque for uma personagem unidimensional, não tem interesse nenhum. Porquê é que Gomes Freire é considerado um traidor? Porque Gomes Freire, quando se deu a primeira invasão francesa, Gomes Freire foi incorporado no exército napoleónico. Isto é, Junot invade Portugal, pega nas melhores tropas e nos melhores oficiais e envia-os. Napoleão, quer dizer, e Junot envia-os para fazerem parte do grande exército de Napoleão, que é La Grande Armée. Então, o Gomes Freire e cerca de 15 mil soldados portugueses vão incorporar-se nos exércitos napoleónicos e vão lutar pela Europa toda. Aliás, o Gomes Freire e muitos portugueses chegaram à Rússia, chegaram às portas, chegaram a Moscovo. Os portugueses iam na linha da frente quando foi a invasão da Rússia de Napoleão. E Gomes Freire não só chegou a Moscovo, como Napoleão teceu grandes elogios, e às nossas tropas também, e também regressou. Obviamente que Napoleão, sabem o que é que aconteceu? Waterloo dá-se a derrota de Napoleão, Napoleão é exilado na ilha de Santa Helena, acaba o Império Napoleónico, e tudo o que era francês ligado a Napoleão foi tudo perseguido. E Gomes Freire ficou ali um bocadinho mal parado, porque realmente ele esteve ao serviço de Napoleão, e então ele, quando regressa a Portugal, é logo encarcerado. Ele regressou, ele tinha que regressar, já não consegui viver mais em Paris. E é julgado, e, enfim, é absolvido. Acaba-se por perceber que ele não foi de livre vontade de lutar ao lado de Napoleão, mas ficou sempre visto como uma personagem suspeita. E o seu grande drama dá-se quando, como sabem, a família real continuava no Brasil, tranquilamente. Portugal era governado pelo general Beresford. E começou a haver aqui em Portugal uma insatisfação sobre esta situação. Então, quando a Correia volta, temos aqui os ingleses estão-nos a explorar, e começa a haver um levantamento de oficiais, vamos dizer assim, uma conspiração de oficiais para chegarem a sua voz ao rei para que o rei volte e Portugal seja governado pelo rei e não à distância. Bom, essa conspiração é descoberta, associam Gomes Freire à conspiração. Eu penso que ele teria conhecimento da conspiração, mas não seria um elemento ativo. Não seria um elemento que estivesse a conspirar. Ele sabia, porque as pessoas sabiam. Mas alguém disse que ele estava envolvido. Ele é aprisionado. Ele é novamente aprisionado. Os outros são todos executados quase sumariamente no campo de Santana, hoje Campo Mártires da Pátria. Chama-se Campo Mártires da Pátria, porque eles foram todos executados lá e os corpos queimados, foi uma coisa horrorosa, enforcados e depois queimados. E Gomes Freire é poupado ainda, mas passa uma boa temporada encarcerado em São Julião da Barra, ao pé de Oeiras, em Oeiras. Até que vem a sua sentença de morte. E a pessoa que assinou a sua sentença de morte foi o seu próprio primo, Dom Miguel Pereira Forjás, que era o ajudante de campo, do famoso general escocês que o nosso Gomes Freire não gostava e que sentiu na pele todos os dias o seu chefe a ser alvo de provocações e de insultos. E então, quando ele tinha a vida e a morte de Gomes Freire na mão, ele decidiu pela morte. E Gomes Freire é executado. Uma morte trágica para um grande oficial. Ele pensava que ia ser fuzilado, vestindo o seu uniforme de general, mas não. Ele foi comunicado que iria vestir a alva dos condenados, que é um manto branco, iria descalço e iria ser enforcado. Ele, quando sabe dessa decisão, tem um colapso, desmaia, porque
para um homem. Ele já tinha aceito a morte, já tinha aceitado a morte, mas não aquela morte desonrosa. E acaba por ser assim. Acaba por ser assim. E ele tem uma morte enforcado. Depois o corpo é queimado na praia de Carcavelos. Enfim, mal queimado, os cães começam a comê-lo. Enfim, foi assim a morte de um grande português, de um grande herói. Mas a minha pergunta também tem a ver com o papel do Gomes Freire de Andrade na sua trilogia. Portanto, se tem continuidade, se não tem. Porque a morte não é o fim da história de até porque ele só morre em 1917. Exato, e portanto... Sim, ele irá, de acordo com o tema que eu for tocando, ele irá sempre aparecer. Porque eu sou, acima de tudo, um grande adepto de Gomes Freire. Da sua personalidade, da sua forma de liderar os homens, enfim, embora não tenha sido um homem que, enfim, não foi um homem de paixões femininas, portanto não andava por aqui muito romance à volta. Era um homem, ele casou-se com o exército. Ele casou-se com o exército. Nunca casou também. Sim, muito bem. Eu acho que, pronto, muito obrigado. É realmente uma história fascinante, é realmente um apelo para lermos os seus livros. Aguardamos ansiosamente pela conclusão da trilogia. Será a conclusão mesmo? Vamos ver se a trilogia não tem uma perninha, não estende, ou bracinho. Obviamente gostaria de dar lugar para perguntas que queiram formular, que queiram inquirir. Com certeza que terá todo o gosto em esclarecer e em dar-nos um pouco mais de luz deste fascínio que é a história e o romance da história. Tentarei dar respostas breves. Alguém que queira fazer pergunta? Boa noite, muito obrigado pela sua intervenção, foi muito interessante. Eu também gosto muito de história e de ouvir contar histórias, sobretudo. As histórias com E, que são muito interessantes, porque as histórias com H são as dos vencedores, não é? Uma pergunta seria, onde é que foi buscar as suas referências? Arquivos das bibliotecas, arquivos militares, epistologia? Depois, apesar de um ser civil e o outro militar, achei alguma semelhança entre o Marquês de Pombal e o Gomes Freire de Andrade. Casaram com austríacas, eram pobres, forjaram inimigos poderosos e um acabou morto na praia de Carcavelos, mas o outro também não enfim, sobreviveu, mas com a vingança daqueles que anteriormente o tinham perseguido. Verdade. E uma outra questão. Portugal entrou nessa guerra porque se ofereceu para incorporar as forças ou foi um pedido da Espanha à coroa portuguesa? Por último, um desafio, já que gosta de escrever sobre história, as histórias dos portugueses na Ásia é infindável. Portanto, tem muito pano para mangas e para calças também. Na Indonésia, na Malásia, nas Filipinas, na Índia, enfim. E, portanto, tem aí muito por onde se entreter e nos entreter. Então, respondendo à sua primeira questão, onde é que eu fui buscar informações? Eu tive a sorte de que há um historiador chamado Latino Coelho que escreveu um volume sobre a campanha do Rosselló da Catalunha. Portanto, tem um volume sobre a campanha, então eu consigo ir buscar essa informação, senão eu teria que ir aos arquivos, e não hoje estaria lá nos arquivos, quer dizer, não, é impossível. E depois também há um outro historiador que não foi tão a fundo, mas que complementa. Às vezes traga-me, porque são contraditórios, tem que decidir quem tem que ter razão. Mas, para o segundo livro, e também para o terceiro, como nós vamos entrando muito dentro da história dos pormenores, aquilo que escreve um historiador já não é suficiente. Então temos que ir às fontes primárias. Então, eu cheguei a estar semanas, quando tinha tempo, no Arquivo Histórico-Militar, a ver manuscritos e a tentar ler manuscritos de há 230 anos atrás. E posso dizer que é extremamente difícil. Pode ser livre, então. Eu para ter uma ideia como é que às vezes isto é difícil. Há um episódio que me vai ocupar cerca de 2 capítulos. São
São 10 páginas que me levaram, se calhar, a estar no Arquivo Histórico Militar 2 semanas. A encontrar os manuscritos, as cartas, os relatórios, mas o difícil não foi encontrar isso. Está tudo arquivado, eu peço, está tudo digitalizado, eu encontro, está ali. É ler aquilo. Traduzir. Porque aquilo está feito em português há 230 anos atrás. E então, e ninguém faz aquilo. Tem que ser eu a fazer. Estamos a falar de 100 documentos, 100 páginas de caligrafia do Portugal do final do século XVIII. Em que a primeira vez que olhamos para aquilo, assim, meu Deus, nem vou. E depois é a paixão. Eu preciso saber isto. Eu preciso saber o que está aqui escrito. Preciso. Então nós começamos a olhar para aquilo outra vez e há uma palavra, ok, está aqui. E isto é um processo de nós vamos aos poucos traduzindo os textos todos. E até que nós aprendemos aquela linguagem. Depois fica mais fácil. De vez em quando fica ali uma frase, andamos ali uma semana ou duas, o que é isto? E de repente a gente acorda de manhã, olha para aquilo e encontra, é isto. Claro que dominando o tema é mais fácil, porque há termos que só dominando o tema a gente sabe que aquele termo é aquilo que significa. Mas o português, há 230 anos atrás, era um português diferente. Não só na caligrafia, porque não havia máquina de escrever, mas também na própria forma de... Tudo. E então nós estamos... Mas é muito interessante. E há uma coisa que às vezes penso, que é, eu vi documentos oficiais, relatórios, muito sérios, mas escritos de uma forma muito infantil. Não, é interessante. Escritos por pessoas oficiais de alta patente, temas muito sérios, mas depois vamos ver o texto e é um texto muito infantil. É infantil, é básico, tudo muito básico. Tudo bem, eles estavam a escrever aquilo, não estavam num palácio, estavam no meio das montanhas, tinham que ser muito breves. Mas é uma linguagem muito infantil e a forma até como às vezes descrevem as coisas é infantil. Hoje uma criança de 6 anos, ou de 7, conseguiria escrever aquilo perfeitamente. Porque não tem muita sofisticação, não tem muita complexidade. Eu achei piada, porque nós às vezes achamos que estamos a ficar todos muito infantis, mas há 130 anos havia formas. E isso é muito interessante. E é muito emocionante. Estamos a tocar em documentos históricos que foram tocados por aquelas pessoas, que nós estamos a escrever sobre elas. É muito interessante. Há ali uma energia que passa para nós. Quanto à questão também do Gomes Freire e do Marquês de Pombal e de outras situações que eu também um dia gostaria de descrever. A história de Portugal na Ásia. Há muitos autores que já escreveram sobre a história de Portugal na Ásia. Há sempre coisas que possam ser escritas. Eu gosto muito de episódios que tenham sempre combates. Eu gosto muito dos temas bélicos, portanto, gosto muito de trazer esse tipo de conflito, de tensão. Mas depois com um toque humano, não é só guerra, não é só disparos, não é só duelos, é todo o toque humano e cultural. E há aqui episódios que eu já identifiquei em Macau, que são muito interessantes e que nunca ninguém escreveu. Oxalá Deus e a minha família me deem o tempo e a paz e a tranquilidade e a saúde para um dia embarcar numa aventura dessas. Seria muito interessante. Mas há aqui outras aventuras que eu ainda tenho que fazer primeiro. Eu vou só aqui tocar 2 temas muito importantes. 2 acontecimentos muito importantes que nunca ninguém escreveu sobre eles e que acho que é uma pena. A maior batalha jamais travada em Portugal, foi a Batalha do Bussaco, na Serra do Luso. Bussaco. 50 mil franceses contra 50 mil portugueses e britânicos. 2 marechais do Império, o Marechal Ney, o Marechal Massena contra o Duque de Wellington. 100 mil homens a combaterem nas montanhas do Bussaco, na Cordilheira do Bussaco. A maior batalha jamais travada em Portugal. Nunca antes tinha travado uma batalha tão grande e nunca depois se travou. Nunca ninguém escreveu um romance histórico sobre a Batalha do Bussaco. Tem todos os ingredientes para fazer uma história fantástica. Outro tema. Antes da Batalha do Bussaco, foi na terceira invasão francesa, o cerco de Almeida. Não sei se alguém conhece Almeida. Almeida é uma cidade que tem uma fortaleza que era a guardiã da nossa fronteira de leste. O cerco de Almeida, que acabou com a explosão do famoso Paiol de Almeida, que destruiu o castelo medieval, que foi uma explosão, uma bala de canhão, entrou por ali, incendiou a pólvora, aquilo arrebentou tudo, morreram 500 pessoas, até franceses estavam a cercar a Almeida, morreram com as pedras. Toda essa situação no cerco de Almeida,
o que antecedeu o cerco, os combates depois do cerco, toda aquela história. Se aquilo fosse na França ou em Espanha, havia dezenas de livros sobre ficção sobre o cerco de Almeida. Porque é uma história... É o Hollywood na vida real. Portugal, nunca ninguém escreveu um romance histórico sobre o cerco de Almeida. Não esqueça nunca essa promessa de escrever sobre o cerco de Almeida. Eu sou Almeida. Pronto. Com origem em Almeida. Então também. sabe o que eu estou a falar. Exato, Sabe o que mas eu estou a falar. Escreva, não quebra essa promessa Pronto. de escrever. Então, isto aqui não estava ensaiado, não é? Foi mesmo uma surpresa. Mas é verdade. Família de Almeida. Sim, eu gostava também de lhe dar os... Gostava de lhe dar os parabéns, porque de facto entusiasma quem o ouve. Ainda bem. Obrigado. Muito obrigada. E como quer sugestões, pensei nas invasões francesas, mas já percebi que também já está a pensar nelas. Porque acho que é de facto uma parte da história de Portugal que precisava de ser mais explicada, mais estudada. Sim. E no meu caso mais lida, não é? Porque não a vou estudar. E também a saída do rei para o Brasil. E depois tudo, no fundo, o que vai originar, em termos da história de Portugal, o regresso do rei. Sim. Portanto, acho que tem aí pano para mangas e para vários fatos. E não se esqueça de Macau, porque aqui, ainda ontem celebrámos uma batalha. Ainda ontem celebrámos exatamente, 1622, uma grande batalha. Também já muitas pessoas escreveram, mas se calhar também gostávamos de... É sempre bom lembrar. Exatamente, que é sempre bom lembrar, e se calhar também gostávamos de lembrar a data pela sua escrita, quem sabe. Obrigada. Quem sabe. Muito obrigado pelas sugestões também. Obrigado. Mais perguntas? Ainda temos uns minutinhos. Mais alguma questão? Depois foi do meio. Foi do meio. Temos que voltar à história. Foram os portugueses que se ofereceram, digamos assim, para combater junto dos espanhóis, ou foi a coroa espanhola que pediu ajuda à coroa portuguesa? Pois, foi a Espanha. A Espanha, o ministro espanhol era o Manuel Godoy. O Manuel Godoy era o primeiro-ministro espanhol e naquela altura ainda era o Duque de Alcudia, depois vai se chamar o Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz, porque foi ele que fez a paz com a França, ficou chamado Príncipe da Paz. Manuel Godoy foi ele que, com o beneplácito do rei espanhol, de Fernando VII, foi ele que pediu apoio a Portugal para apoiar naquela campanha. Eu acho que houve um debate em Portugal. Portugal não queria... Portugal, como sempre, estava com problemas financeiros. Portugal está sempre. E enviar um contingente de 5 mil homens foi um grande esforço financeiro. Porque já não tínhamos armas. Não havia armas para equipar. Tudo teve de ser comprado aos ingleses. Não havia armas. O nosso exército estava completamente envelhecido. É quase um protetorado na Inglaterra. Não tínhamos nada. Temos que comprar armas novas. Tivemos que trazer soldados novos, dar-lhes instrução, prepará-los. Isto foi um grande esforço. Mas nunca se esqueçam que as guerras melhoram os exércitos. Os exércitos treinam nas guerras. Não treinam nos campos de treino. É das guerras. E Portugal já não estava em guerra há bastante tempo. E era necessário também renovar o exército, reestruturar o exército, pô-lo em combate. E acabou por ser... Foi um mau negócio para Portugal. Foi um negócio ruinoso. Mas para o exército português foi bom. Porque teve a possibilidade de estar ali 3 anos a combater um exército muito melhor, mais poderoso. E então, realmente, foi benéfico para as nossas Forças Armadas, neste caso para o Exército. Foi benéfico por esse caso, por essa situação. Mas eu, hoje, olhando para essa circunstância, acho que o que Portugal fez foi um disparate. Foi um disparate, porque 5 mil homens não fazem diferença em exércitos de 40 ou 50 mil. Gastámos dinheiro do pouco que tínhamos. Não morreram muitos soldados. Por incrível que pareça, as baixas foram à volta de 10%. Portanto, não foi muito... Eu até penso assim, olhando, eu estive lá nos locais, pensando assim, estes homens passaram aqui quase 3 invernos
quase sempre a combater, com muitas doenças, sempre com fome, sempre com frio, sempre com o desconforto da região, e mesmo assim as baixas foram 10%. Eu acho que aquelas pessoas eram feitas de uma massa diferente, eram mais resistentes, não sei. Tivemos baixas muito inferiores àquilo que seria a expectativa. Mas pá, e isto depois desta decisão teve um impacto enorme, porque lá está, Napoleão anos mais tarde vem dizer que estamos em guerra com a França, e é verdade, estávamos tecnicamente em guerra com a França, e foi mais um pretexto. Do ponto de vista de Portugal, não houve assim, as tropas regressaram, foram todas acolhidas, e todas as tropas que combateram no Roussillon, todas receberam uma insígnia. A famosa, uma espécie de uma condecoração do Roussillon. Portanto, todas as tropas que vieram do Roussillon, todas foram condecoradas, do mais simples praça até o mais eminente oficial, todos foram condecorados, e ainda hoje há muitos retratos mostrando lá a condecoração de soldados, dos veteranos do Roussillon. Portanto, foi uma campanha que realmente marcou muito, e é uma pena que não haja mais... Ou não, ou talvez não, assim eu fico mais especial, não é? Sou o único a escrever sobre isto. Não sei se respondi à sua pergunta, mas acho que fica lá perto. Fascinante, realmente. Uma última pergunta, para quem queira aproveitar esta extraordinária oportunidade. É a história, é o romance, é o fascínio desta simbiose, destes dois lados tão fascinantes. Alguém queira colocar mais alguma questão? Se não, resta-me, em nome da Fundação Rui Cunha, agradecer esta fantástica conversa. Vítor, muito obrigado, e estamos cheios de curiosidade, não só por estes 2 livros, mas sobretudo pelo terceiro, que nos suscita toda esta curiosidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Obrigado a todos. E agora, quem quiser adquirir um exemplar...